eu vou contar um pouco do que aconteceu lá atrás. Toda a história da carne de sol, da carne seca, para a gente poder ter um respaldo para a gente falar a verdade, né? Como surgiram a carne de sol e a carne seca? Surgiram lá atrás nas oficinas de carnes. Essas oficinas de carne foi na época da civilização do couro, século XVIII, século XIX. E ó, o boi, ele era usado não só para a força motriz. Uma parte do nosso sertão, aqui no Nordeste, foi utilizada para o início da pecuária aqui no Brasil, certo? Toda a região do litoral plantava cana-de-açúcar. E o nosso sertão não deu para a lavoura da cana-de-açúcar e ó, absorveu a pecuária. Só que essas viagens para os grandes centros urbanos, como Recife, Salvador, eram muito longas. E esses animais perdiam peso, perdiam estatura. E na hora da venda, os fazendeiros perdiam muito dinheiro. E o que foi que eles começaram a fazer, né? Ali na região ribeirinha, próximo ao rio Jaguaribe, começou as primeiras oficinas de carne, né? O que foi que essas oficinas de carnes trouxeram para a gente? A prosperidade da venda da nossa carne. Aquelas viagens longas com gado, para poder fazer, o gado perdia peso, não precisava mais ser feita. O sal tomou conta disso e essas carnes eram salgadas, transformadas em carne seca e começou o grande comércio das oficinas das carnes, que foi acabar no século XIX por causa das secas e dos altos impostos que as capitais, né, as capitanias hereditárias cobravam. Sim, mas muita gente confunde o que é carne de sol, o que é carne seca. Muitas vezes eu vou para São Paulo, vou para a região sudeste e o pessoal, quando começa a conversar comigo, fala: "Ah, Beethoven, tu é aquele rapaz que faz a carne seca." Na verdade, a minha família tem tradição de carne de sol. E carne de sol e carne seca são dois produtos totalmente diferentes. Hoje, né? Lá atrás, antigamente, eu posso dizer que poderia ter nascido um produto só e aí depois eles se difundiram, né? Com o avanço aí das tecnologias, a refrigeração entrou na cena e começou a produzir uma carne mais nobre que a carne seca, que foi a carne de sol. Mas, na minha teoria, era um produto só e depois ele foi começando a se difundir. A carne seca é isso, ó. A carne seca é uma carne desidratada, com mais de 50% de desidratação. Ela é muito confundida com a carne de sol pela semelhança do preparo, mas a carne seca ela é feita com aproximadamente 20 a 30% de sal, ela vai para o sol e ela tem um tempo de descanso muito maior, porque a gente tem o vento e tem o sol como agentes de ajuda na cura. A gente já sabe o que é carne seca, né? E agora eu quero mostrar para vocês o que é o charque. Olha aqui, ó. O charque, na verdade, é uma técnica que foi desenvolvida no Rio Grande do Sul, diferente de muita gente que acha que é daqui do Nordeste, né? Ela é uma carne com cura úmida e depois cura seca. E a cura dela é mais longa do que a da carne seca. Então, para se fazer um charque, geralmente se passa de 7 a 8 dias para produzir esse corte. Nós já sabemos o que é carne seca e o que é carne de charque. E carne de sol é o quê? A carne de sol é um processo mais nobre, é um processo onde a gente usa uma quantidade de sal menor do que a carne seca, a gente tem um controle de umidade e essa carne é feita na sombra, não tem sol. Olha, a textura da carne de sol é uma textura levemente curada, então ela se assemelha a uma carne in natura, mas é mais saborosa do que todas elas, é a nossa carne de sol. A carne serenada é uma carne bem parecida com a carne de sol. Ela é lá da região do interior de Minas Gerais, né? Qual a diferença da carne de sol e da carne serenada? A carne de sol é feita numa sombra. A carne de sol é feita numa sombra, num ambiente ventilado. Não precisa ir para o sol. Já a carne serenada é uma carne feita à noite, no sereno. E se usa um serenador. Não faz carne serenada sem serenador. Se você estiver fazendo dentro de casa, na sua cozinha, é uma carne de sol. Preste bastante atenção nisso. Eu quero mostrar para vocês também um produto que é diferente e está presente na maioria dos supermercados do Brasil. Nós temos o charque, lá do Rio Grande do Sul,
e nós temos o Jerked Beef, que é bem próximo o Shark. A técnica é parecida, só que ele tem aditivos, né, de sais de cura. Então, por isso que ele vem embalado nessa embalagenzinha e ele é mais úmido, justamente por causa desse líquido, e hoje pode ser vendido e comercializado em todo o Brasil, nos supermercados, nessa embalagem. Você já conheceu alguns cortes, tem vários outros, tem muita denominação de carne de sol, tem muita denominação de carne seca e tem muita denominação de charque. Mas existe em várias regiões algumas diferenças. Você pode estar se perguntando, qual a diferença delas todas? Os processos, mas elas fazem parte do mesmo grupo. São técnicas de conservação, né? Ninguém conserva carne que está se estragando. A gente tem carne fresca, preparada diretamente para virar esses produtos. A gente já viu algumas carnes, já entendeu, e a partir de agora a gente vai começar a produzir a verdadeira carne de sol e mão na massa.